Bem-vindos, queridos amigos. Você já se ajoelhou para rezar, esperando paz, esperando uma sensação de conexão, mas encontrou apenas silêncio? Você já sentiu que Deus, que antes parecia tão próximo, de repente se afastou, deixando seu coração frio, pesado e vazio? É uma experiência aterrorizante. Entramos em pânico, achamos que pecamos, achamos que perdemos nossa fé. Mas Padre Pio, o grande santo de Pietrelcina, via algo diferente. Ele via uma nuvem escura que envolve a alma, não uma nuvem de punição, mas uma nuvem de profunda graça. Hoje, vamos abrir as cartas do Padre Pio a uma mulher chamada Rafaelina Serasi, para descobrir por que Deus, às vezes, se esconde daqueles que Ele mais ama. Antes de entrarmos neste mistério, vamos tirar um momento para nos reunir como uma família de fé. Se seu coração está pesado hoje, se você está caminhando por um vale de silêncio ou esperando por uma resposta que não chegou, convido você a deixar seu pedido de oração nos comentários abaixo. Que este seja um refúgio seguro para seus fardos. E se você não conseguir encontrar as palavras, escreva simplesmente Amém. Peço também, como um ato de verdadeira caridade, que role pelos comentários de seus irmãos e irmãs. Se vir um pedido de ajuda, responda com uma palavra gentil. Deus está com você. Ou estou rezando por você. Que ninguém nesta comunidade sinta que está caminhando na escuridão sozinho. Agora voltemos nossos corações para a sabedoria do Padre Pio. Muitas vezes vivemos nossa vida espiritual baseada em sentimentos. Quando nos sentimos aquecidos, felizes e em paz durante a oração, assumimos que Deus está satisfeito conosco. Assumimos que somos santos. Mas quando esse calor desaparece, quando a igreja parece fria e o rosário parece um fardo, assumimos que Deus está zangado. Igualamos a presença de Deus à emoção da alegria. Mas Padre Pio nos ensina uma verdade radical que muda a vida. Sentimentos não são fatos. Na verdade, a dependência da doçura espiritual pode ser uma armadilha. O santo nos ensina que existe um tipo específico de escuridão, uma nuvem santa que Deus coloca ao redor de uma alma, não para abandoná-la, mas para forçá-la a crescer. Para entender isso, precisamos olhar para a vida de Rafaelina Serasi. Rafaelina era uma nobre, uma mulher de alta posição, mas também era uma alma profundamente faminta por Deus. Ela foi uma das primeiras e mais amadas filhas espirituais do Padre Pio. Ela se correspondia com ele frequentemente, derramando sua alma em cartas. E nos anos de 1914 e 1915, Rafaelina atingiu um muro. Ela escreveu ao Padre Pio em estado de absoluta aflição. Ela lhe disse que não sentia nada. As belas emoções que ela costumava sentir na missa haviam desaparecido. Suas orações pareciam conversas com o teto. Ela se sentia seca, árida e distraída. Para ela, essa aridez era um sinal de que ela estava regredindo, de que era indigna e que Deus havia virado o rosto para longe dela. Ela estava apavorada de estar perdendo sua alma. Imagine o estado de espírito dela. Ela está fazendo tudo certo. Ela está rezando, está jejuando, está frequentando os sacramentos. Mas a recompensa é o silêncio. É uma dor que muitos de vocês conhecem bem. É a dor do Deus escondido. Padre Pio recebeu as cartas dela. Ele leu suas preocupações frenéticas, e sua resposta foi chocante. Ele não lhe disse para rezar mais para recuperar os sentimentos. Ele não lhe disse que ela havia pecado. Em vez disso, em suas cartas, especificamente naquelas que conhecemos como Carta 17 e Carta 45, ele a parabenizou. Ele disse a ela que essa escuridão que ela sentia era, na verdade, a sombra de Deus estando mais perto dela do que nunca. Ele usou uma imagem poderosa, explicou que o sol, quando está mais brilhante, pode nos cegar se olharmos diretamente para ele. Para proteger nossos olhos, precisamos de um filtro, precisamos de uma nuvem. Da mesma forma, a imensa majestade de Deus
se revelada totalmente a uma alma que ainda não está pronta, a esmagaria. Então, Deus se envolve em uma nuvem de desconhecimento, uma nuvem de aridez, para estar perto da alma sem sobrecarregá-la. Padre Pio escreveu para ela com a ternura de um pai, mas com a firmeza de um médico. Ele explicou que existem 2 tipos de devoção. Existe a devoção sensível, que é a doçura emocional, as lágrimas de alegria, a sensação de paz. Isso, diz Padre Pio, é como leite para um bebê. É doce, é fácil de digerir, e Deus o dá aos iniciantes para encorajá-los, assim como uma mãe dá um doce a uma criança para fazê-la dar um passo. Mas existe também a devoção substancial. Este é o alimento sólido. Esta é a vontade de servir a Deus, mesmo quando você não sente nada. Esta é a decisão de amar a Deus por quem Ele é, não por como Ele faz você se sentir. Padre Pio disse a Rafaelina que Deus estava desmamando-a. Ele estava tirando o leite, o doce e os sentimentos fáceis, porque queria que ela se tornasse uma adulta espiritual. Ele pediu que ela considerasse uma mãe ensinando seu filho a andar. Quando a criança é um bebê, a mãe a carrega para todo lugar. A criança sente o calor do peito da mãe, a segurança de seus braços. Ela está segura, mas é indefesa. Ela não consegue ficar de pé sozinha. Eventualmente, a mãe deve colocar a criança no chão. Ela deve dar um passo para trás. Para a criança, isso parece abandono. A criança grita: "Mamãe, aonde você vai? Por que me colocou neste chão frio e duro?" A criança sente a distância e entra em pânico. Mas a mãe está abandonando a criança? Não. Ela está ali parada, com os braços prontos para pegá-lo, observando com intenso amor. Ela se afasta, não para deixá-lo, mas para forçá-lo a usar suas próprias pernas. Ela retira sua presença sensível para que a criança possa ganhar força substancial. Padre Pio disse a Rafaelina que ela era aquela criança. Deus a havia colocado no chão. A doçura de ser carregada havia desaparecido, e agora ela tinha que andar. A aridez, a secura, a frieza, este era o chão sob seus pés. Não era uma punição, era uma promoção. Este ensinamento é vital para nós hoje, porque vivemos em um mundo que idolatra a emoção. Achamos que se não sentimos amor, não estamos amando. Achamos que se não sentimos Deus, Ele não está lá. Padre Pio destrói essa ilusão. Ele nos diz que o amor não é um sentimento. O amor é uma escolha. E a forma mais elevada de amor é escolher Deus quando os céus estão em silêncio. Vamos nos aprofundar no que Padre Pio chama de estado feliz da alma sofredora. Parece uma contradição. Como o sofrimento pode ser feliz? Como uma nuvem escura pode ser um sinal de luz? Em suas cartas, Padre Pio explica que essa escuridão purifica a alma de um inimigo muito perigoso, o orgulho. Quando temos grandes experiências espirituais, quando choramos durante a adoração ou sentimos uma paz profunda, uma vozinha no fundo de nossas cabeças costuma dizer: "Olhe como sou santo, olhe como estou rezando bem. Deus deve realmente me amar mais do que aos outros." Começamos a amar mais o presente do que o doador. Nós nos viciamos no êxtase espiritual. Se Deus permitisse que isso continuasse, nos tornaríamos monstros espirituais cheios de vaidade. Então, em sua misericórdia, Ele corta o suprimento. Ele envia a nuvem. De repente nos sentimos pobres, nos sentimos fracos. Lutamos para rezar uma única Ave Maria com foco. Nos sentimos como fracassados. E Padre Pio diz: isso é bom, isso é maravilhoso. Por quê? Porque agora você sabe a verdade. Você sabe que sem Deus você não é nada. Você percebe que não pode fabricar santidade por conta própria. Essa aridez nos humilha, e essa humildade cria um espaço onde Deus pode verdadeiramente habitar. Enquanto estivermos cheios de nós mesmos e de nossas experiências espirituais, não haverá espaço para Jesus. Quando estamos vazios, secos e pobres, Jesus pode nos preencher. Padre Pio escreveu a Rafaelina:
Jesus quer torná-la semelhante a Ele mesmo. Ele a lembrou do jardim do Getsêmani. Pense em nosso Senhor Jesus Cristo no jardim. Ele sentiu doçura espiritual lá? Ele sentiu a presença reconfortante do Pai? Não. Ele sentiu o horror da morte. Ele sentiu o peso do pecado do mundo. Ele se sentiu abandonado. Ele suou sangue em sua agonia. Se Jesus, o Filho de Deus, experimentou a noite escura da alma, por que deveríamos esperar caminhar pela vida em um caminho de pétalas de rosa? Padre Pio disse a Rafaelina que sua aridez era um presente, porque lhe permitia fazer companhia a Jesus no jardim. Quando ela rezava sem sentir, ela estava ajoelhada ao lado de Cristo em sua agonia. Ela estava compartilhando de sua cruz. E não há intimidade maior do que compartilhar a cruz do amado. Isso mudou tudo para Rafaelina. Ela começou a ver sua falta de sentimento não como um sinal de condenação, mas como uma linguagem secreta de amor. Ela percebeu que rezar quando é difícil vale mais que 1000 orações quando é fácil. Quando você reza e se sente bem, você está recebendo uma recompensa. Quando você reza e não sente nada, você está dando um presente. Você está dizendo a Deus: eu te amo por quem tu és, não pelo que tu me dás. Padre Pio insistiu para que ela permanecesse fiel nessa nuvem escura. Ele lhe deu conselhos práticos que podemos usar hoje. Ele lhe disse para não forçar os sentimentos. Não tente espremer lágrimas de seus olhos. Não entre em pânico e multiplique suas orações por ansiedade. Em vez disso, permaneça calmo. Coloque-se gentilmente na presença de Deus. Diga a Ele: Senhor, não sinto nada. Sou poeira seca. Mas eu te ofereço esta poeira. Eu te ofereço minha vontade. Ele a alertou contra a armadilha do diabo durante esses tempos. O inimigo ama a nuvem escura. O diabo sussurra: viu? É tudo falso. Se Deus fosse real, você não se sentiria tão vazio. É melhor desistir. Padre Pio gritava das páginas de suas cartas: não escute! Este é o momento de permanecer firme. Este é o momento de dizer: eu creio, mesmo no escuro. Ele explicou que esse estado é como um inverno espiritual. Olhe para as árvores no inverno. Elas parecem mortas. As folhas se foram, a casca está cinza, os galhos estão quebradiços. Se você não soubesse, pensaria que a árvore está acabada. Mas no fundo do subsolo, sob o solo congelado, as raízes estão crescendo mais profundamente do que nunca. Elas estão procurando água na terra profunda. A árvore não está morta. Ela está se fortalecendo. Ela está se preparando para o peso dos frutos que virão na primavera. Se a árvore tivesse folhas e frutos o ano todo, ela se esgotaria. Ela precisa do inverno para descansar e enraizar. Padre Pio disse a Rafaelina: você está no seu inverno. Sua alma parece despida e nua, mas Deus está trabalhando nas raízes. Ele está aprofundando sua capacidade de amar. Ele está alargando sua alma para que ela possa conter mais de sua glória no futuro. Há um momento lindo na correspondência deles, em que Padre Pio descreve a nuvem não apenas como um escudo, mas como um veículo. Ele sugere que Deus viaja na nuvem. Lemos no Antigo Testamento que Deus guiou os israelitas com uma coluna de nuvem durante o dia. Ele desceu sobre o Monte Sinai em uma nuvem espessa. Por que a nuvem? Porque a nuvem exige confiança. Quando você dirige em meio a uma neblina espessa, precisa desacelerar. Precisa prestar atenção. Você tem que confiar nas sinalizações da estrada. Você não pode correr. A aridez espiritual nos força a desacelerar e confiar na lei de Deus, não em nossa própria visão. Isso nos força a navegar pela fé, não pela visão. Rafaelina, guiada pelo Padre Pio, aprendeu a parar de lutar contra a nuvem e começar a abraçá-la. Ela parou de verificar seu pulso espiritual a cada 5 minutos. Ela parou de perguntar: já estou sentindo? Em vez disso, ela focou em seu dever. Ela focou em amar sua família, em ser caridosa com os pobres, em obedecer aos mandamentos de Deus. Ela percebeu que a verdadeira santidade
é encontrada na obediência, não na emoção. E você sabe o que aconteceu? A paz voltou. Mas era diferente. Não era a empolgação superficial e efervescente de um iniciante. Era uma paz profunda como um rio. Era uma paz que o mundo não podia dar e o mundo não podia tirar. Ela tinha passado pelo fogo e sua fé havia se transformado em ouro. O ensinamento de Padre Pio para ela é uma tábua de salvação para nós. Quantos de nós desistimos da oração porque ela se torna entediante? Quantos abandonam a fé porque não tiram nada da missa? Nós buscamos entretenimento. Deus busca transformação. Nós queremos o circo. Deus quer a cruz. Padre Pio nos alerta. Se você reza apenas quando se sente bem, você está adorando a si mesmo. Você está adorando o sentimento. Mas se você reza quando está cansado, quando está distraído, quando está triste, quando os céus estão em silêncio, então, e somente então, você está adorando a Deus. Ele costumava dizer que um bendito seja Deus, dito em tempos de aridez, vale mais do que 100 ditos em tempos de consolação. Por quê? Porque custa algo a você. É um sacrifício. Então, como aplicamos isso? O que fazemos quando a nuvem escura desce sobre nossa casa, nosso coração ou nossa mente? Primeiro, não devemos ter medo. O medo é o grande inimigo. Quando a aridez chegar, não diga, estou perdido. Diga, estou crescendo. Reconheça a nuvem como a sombra da mão de Deus protegendo você. Segundo, devemos persistir. Padre Pio era implacável quanto a isso. Não diminua seu tempo de oração. Se você costuma rezar por 15 minutos e isso se torna seco e doloroso, não reduza para 5. Fique os 15 completos. Sente-se no silêncio. O ato de ficar é a oração. O ato de não ir embora é a oferenda. Terceiro, devemos olhar para nossas vidas. Às vezes, a aridez é causada pelo pecado. Talvez tenhamos feito fofoca, ou estejamos guardando rancor, ou estejamos apegados a coisas mundanas. Se for esse o caso, nos arrependemos. Mas muitas vezes, como com Rafaelina, não é pecado. É graça. É a noite escura. Nesse caso, aceitamos com resignação. Dizemos, Senhor, se tu me queres na escuridão, ficarei na escuridão enquanto tu estiveres comigo. Há uma liberdade profunda nisso. Você não precisa mais perseguir êxtases espirituais. Você saiu da esteira. Você pode relaxar na verdade de que Deus está trabalhando em você, mesmo quando você não consegue sentir suas mãos. O escultor fere a pedra quando lasca o excesso de mármore. A pedra sente o martelo e o cinzel. Ela sente a perda de seu material, mas o escultor vê a obra-prima emergindo. Você é a pedra. A aridez é o cinzel. Deixe o mestre escultor trabalhar. Padre Pio via a alma em graça, não como um lago calmo, mas como um navio em mar tempestuoso. A tempestade prova a força do navio. As nuvens provam a existência do sol. Ele ensinou a Rafaelina e nos ensina que devemos ter uma confiança cega em Jesus. Imagine que você é uma criança caminhando com seu pai à noite. Está um breu total. Você não consegue ver o caminho, não consegue ver as árvores, não consegue nem ver seus próprios pés. Mas sua mão é segurada firmemente por seu pai. Você pode sentir o aperto dele. Você precisa ver o caminho? Não. Você só precisa saber que ele vê o caminho. Sua segurança não depende de sua visão. Depende do aperto dele. A aridez espiritual é essa noite. Você não consegue ver, mas o aperto de Deus é firme em sua alma. O fato de você estar preocupado em agradá-lo é a prova de que você o ama. Uma alma que verdadeiramente perdeu Deus não se importa em perdê-lo. A ansiedade que você sente, o anseio por ele, é a própria presença que você acha que perdeu. À medida que Rafaelina amadurecia sob a orientação do Padre Pio, ela se tornou um farol de força. Ela entendeu que seu sofrimento era uma moeda que ela poderia usar para comprar almas para Cristo. Ela ofereceu sua aridez pelos pecadores.
Ela ofereceu seu vazio para preencher os outros. Ela percebeu que a nuvem escura era, na verdade, o manto real de Cristo jogado sobre seus ombros para torná-la semelhante a Ele. A nuvem é um lugar santo. É onde Moisés encontrou Deus. É onde os discípulos viram a transfiguração. E é onde você encontrará a parte mais profunda da sua fé. Portanto, se você está nessa nuvem hoje, tenha coragem. Você não está sozinho. Você não está abandonado. Você está sendo preparado. Você está sendo purificado. Você está sendo amado com um amor forte demais para o seu coração humano processar como emoção. Padre Pio nos convida a olhar para o crucifixo. Lá, vemos a aridez suprema. Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus gritou. Se você se sente abandonado, você está na sombra da cruz. E não há lugar mais seguro no universo do que a sombra da cruz. Vamos parar de medir nossa fé pelos arrepios em nossos braços. Vamos medi-la pela determinação em nossas vontades. Vamos dizer ao Senhor: eu não te vejo, mas confio em ti. Eu não te sinto, mas te amo. Estou na nuvem, mas sei que tu és o sol por trás dela. Esta é a lição da nuvem escura. É a lição da maturidade espiritual. É o caminho difícil, estreito e belo para a santidade. Ao concluirmos esta reflexão, deixe que as palavras do Padre Pio se acomodem em seu espírito. Ele nos diz que quanto mais a alma está no escuro, mais perto Deus está. O sol nunca está mais perto da terra do que quando está escondido pelas nuvens que trazem a chuva. A chuva cai, a terra bebe e a vida cresce. Não tema a nuvem, não tema o silêncio, pois nesse silêncio, Deus está falando a única linguagem que importa, a linguagem do amor eterno e transformador. Obrigado por caminhar neste caminho conosco hoje. Que você encontre coragem em seu inverno espiritual, sabendo que a primavera é inevitável e a colheita será grande. Até a próxima, que você caminhe pela fé e não pela visão.